Bem-vindos, chicos e chicas, à la classe de espanhol com a professora Leda Jane. Sejam bem-vindos, tá? A aula de espanhol de hoje, aqui no hashtag Fica em Casa Aprendendo, na TV Educação. Pegue seu caderno, sua caneta, sente confortável, fique atento. E hoje eu trouxe alguém para ajudar aqui na atenção de vocês, tá? Vamos ver o que a gente vai trabalhar hoje? Perífrases verbales, gerúndio. Nós temos duas partes de perífrases verbales, tá? O gerúndio, o particípio e o infinitivo. São três partes. Nós vamos hoje focar no gerúndio. Então, primeiro nós vamos saber o que são perífrases verbais, tá? Que são as perífrases verbales. Estrutura dessas perífrases verbales. Tipos de perífrases, perífrases del gerúndio e prática, um pequeno exercício para vocês. Eu disse que eu tinha uma novidade, não foi? Ó, aqui, la Diana González traz hoje para chicos e chicas investigações sobre as perífrases del gerúndio. Fique de ojo. Essa aqui é a nossa personagem, tá? É uma personagem que eu criei para nos ajudar, para focar naquilo que vocês precisam anotar. Então, quando ela aparecer, fiquem bem atentos, que sempre tem uma dica, sempre tem uma curiosidade, um vocabulário diferente, tá? E você precisa anotar. Vamos lá? Muito bem. E ela já vem logo no comecinho, no primeiro slide, já nos dizendo alguma coisa. Que são as perífrases verbales? Gente, perífrases verbales é o que nós chamamos na língua portuguesa de locuções verbais. Então, a Diana coloca aqui para nós que ela destaca que é o que chamamos na língua portuguesa de locuções verbais. Estrutura de las perífrases verbales. Estrutura de las perífrases verbales. Observe a seguinte oração. El niño rompió a llorar. El niño rompió a llorar. A criança desatou a chorar. Então, romper a llorar é uma locução verbal na qual o primeiro dos dois verbos, eu tenho dois verbos aqui, o primeiro dos dois verbos, romper, está conjugado e funciona como um verbo auxiliar, ou seja, serve para introduzir informações gramaticais, tais como tempo, modo, número e pessoa. Nesse caso específico, rompió, indica que quem executa a ação é uma terceira pessoa do singular, a criança, e que ela ocorre no passado. Desatou a chorar, tá? Da mesma forma, vocês podem observar que funcionam as locuções verbais em português. Ainda, com o mesmo exemplo, el niño rompió a llorar. Então, o verbo auxiliar numa locução verbal, ele pode perder parcial ou totalmente o seu significado, tá, gente? Como ocorre no exemplo anterior. Romper originalmente significa rasgar, partir, mas na referida locução verbal, ele assume o significado de desatar, ou seja, começar abruptamente. A estrutura das perífrases verbais, funções dos verbos. Observe ainda a seguinte oração. Eu busquei o mesmo exemplo para que ficasse bem claro para vocês. El niño rompió a llorar. O segundo verbo, llorar, não está conjugado, mas encontra-se no infinitivo, chorar. Ele serve para introduzir a informação lessical, o que significa que ele funciona como verbo principal, indicando a ação concreta expressa pela locução. Além do infinitivo, o verbo principal pode aparecer nas formas gerúndio e particípio. Desse modo, o verbo principal de uma locução verbal terá sempre uma forma nominal. Normalmente, como nesse mesmo exemplo aqui, os dois verbos estão unidos por uma preposição, a preposição a, e mais raramente pela conjunção que, como na locução tengo que salir, tenho que sair. Portanto, a estrutura de uma locução verbal em espanhol é, anotem aí, verbo auxiliar mais conectivo quando
for necessário, tá, gente? Mais o verbo principal. Eu tenho aqui 2 exemplos onde todos dois solicitam esse conectivo. El niño rompió a llorar. Então, eu tenho verbo auxiliar rompió, conectivo a e verbo principal llorar. Tengo que salir. Verbo auxiliar tengo, que é o verbo ter, mais o conectivo quer e mais o verbo principal salir, que significa sair. Olha só quem apareceu, Diana Gonçalves. Diana Gonçalves vem para um pequeno lembrete. Fique de ojo. As locuções verbais em espanhol consistem em 2 verbos funcionando como apenas um. Anotem aí. As locuções verbais em espanhol consistem em 2 verbos funcionando como apenas um. Tipos de locuções verbais. Existem 3 tipos de locução verbal em espanhol, definidas pela forma nominal que o verbo principal assume. Então, eu tenho aqui perífrases de infinitivo, perífrases de gerúndio e perífrases de particípio. Como falado anteriormente, na aula de hoje, nós vamos estudar perífrases de gerúndio, ou seja, locuções verbais de gerúndio. E a Diana está aqui focando, né, o que a gente vai aprender hoje. Vamos recapitular. Para que a gente passe para a perífrase do gerúndio, eu preciso relembrar o que são perífrases de infinitivo, tá? Que são locuções de infinitivo. Então, as locuções do infinitivo dividem-se segundo os significados que expressam e podem ser modales, relacionadas à atitude do falante diante da ação, ou aspectuales, relacionadas à forma com a qual o falante percebe a realização da ação no tempo. Dentre os modales se destacam deber e tener. São os verbos que se destacam dentro das locuções de infinitivo modales, tá? Então, deber e tener. Eu tenho aqui 2 exemplos. Então, debes llegar puntual para não perder el tren. Debes llegar puntual para não perder el tren. Deve chegar pontualmente para não perder o trem. Deve ser pontual para não perder o trem. Tengo que ir a Burgos mañana. Tengo que ir a Burgos mañana. Tenho que ir a Burgos amanhã. Burgos é uma cidadezinha, tá? Da Espanha. Então, tenho que ir a Burgos amanhã. As locuções de gerúndio. Esse é o nosso foco da nossa aula de hoje, tá, gente? Então, vamos, a partir de agora, ter uma atenção redobrada e anotar tudo. As locuções de gerúndio indicam a duração de uma ação ou o ponto em que um processo encontra-se, diferentemente das locuções de infinitivo. Nelas não se usa nenhum conectivo entre os verbos auxiliar e principal. Olha, presta atenção nessa característica. Elas expressam matizes como uma ação, um estado ou processo em seu curso, ou seja, que está se desenvolvendo. Lembrem bem, não se utiliza entre o verbo auxiliar e o principal nenhum conectivo. Conectivo, gente, para nós em português também é chamado de conjunção, tá? Indicam uma ação, estado ou processo em seu curso, ou seja, que está se desenvolvendo. Eu destaquei esse termo aqui para que vocês frisem bastante. Então, como é que fica essa construção, essa formulazinha? Acabar, eu tenho aqui o verbo, tá? O verbo principal, mais o gerúndio. Voltando bem aqui, só para vocês observarem aqui. Verbo auxiliar e principal expressam matizes como a ação, estado ou processo em curso, do jeito que eu coloquei aqui em cima. Então, eu tenho aqui o verbo acabar mais o gerúndio. Indica o final de um processo ou o início de uma nova situação, que às vezes não é a esperada ou positiva. Exemplo: se decía una soltera empedernida, pero acabó casándose com seu primeiro novio.
se dizia uma solteira inveterada, mas acabou se casando com seu primeiro namorado. Aqui, acabou casando-se, acabou casando-se, acabou se casando. Ah, professora, mas bem aqui na tradução entre acabou e casando tem um termozinho aqui, uma partícula assim, bem aqui. Mas em espanhol não tem. Então, lembra lá que entre o verbo principal e o verbo auxiliar, eu não tenho nenhum conectivo. Então, acabou casando-se. Vamos ver com o verbo ir. Ir mais o gerúndio. Indica o desenvolvimento progressivo de uma ação que vai acontecendo aos poucos. Vamos ver no exemplo. Camila va mejorando su comportamiento, aunque às vezes suele pelear-se com los chicos. Camila vai ou está melhorando seu comportamento, ainda que às vezes costume brigar com os meninos. Então, aqui, verbo ir, aqui, vá melhorando. Então, eu tenho o verbo melhorar no gerúndio e o verbo ir na sua conjugação correta para a frase. O verbo levar, levar, mais gerúndio, indica uma ação que começou no passado e continua no presente. Exemplo, llevo viviendo en Costa Rica 2 meses. Llevo 2 meses vivendo em Costa Rica. Eu tenho aqui 2 exemplos, tá? A mesma frase escrita de 2 formas diferentes. Então, eu vivo na Costa Rica há 2 meses. Ó, aqui. Faz 2 meses que vivo na Costa Rica. Então, llevo viviendo em Costa Rica 2 meses. Faz 2 meses que vivo na Costa Rica. Então, observe aqui que eu tenho o verbo levar aqui, tá? Mais o gerúndio do verbo vivir, indicando uma ação que começou no passado, tá? E continua no presente. Então, tanto eu posso dizer que eu vivo na Costa Rica há 2 meses, tá? Indicando uma ação que começou no passado, como uma ação contínua no presente. Faz 2 meses que vivo na Costa Rica. Quedar-se. Quedar-se mais gerúndio. Expressa permanência ou continuidade. Expressa permanência ou continuidade. Exemplo. Anoche me quedé trabajando hasta las tantas. Anoche me quedé trabajando hasta las tantas. Ontem à noite fiquei trabalhando até tarde. Então, quedar-se, quedé trabalhando, fiquei trabalhando até tarde. Expressa uma permanência ou continuidade, tá? Seguir. Observem, gente, que eu estou dando exemplo dos verbos que são utilizados, tá, como auxiliares do gerúndio, tá? Como vocês podem, se estiver passando muito rápido aqui, vocês podem ir lá no portal, tá? No pré-vestibular, no portal Gonçalves Dias, que vocês vão achar todo esse material aqui para anotar com calma, tá bom? Seguir mais gerúndio passa a ideia de continuidade. Observem que aqui quedar-se, ele expressa permanência ou continuidade. Nesse caso aqui, seguir apenas a ideia de continuidade. Então, Alejandra sigue practicando su português en el grupo de estudios. Alejandra sigue practicando su português en el grupo de estudios. Alejandra continua praticando seu português no grupo de estudos. Uma característica aqui sigue praticando, ela passa a ideia seguir praticando, uma ideia de continuidade. E uma característica aqui, Alejandra, em português, Alejandra, tá? Não se traduz nome de pessoas. Os nomes próprios, eles permanecem da forma que são escritos e pronunciados no seu idioma original. Tá? Porque a pessoa não tem 2 identidades, tá, gente? Então, do jeito que ele é pronunciado lá na Espanha, na Catalunha, na Venezuela, a mesma coisa é aqui no Brasil. Outro verbo, andar mais gerúndio.
indica uma ação ou situação que se prolonga no tempo. Passa a ideia de que o sujeito dedica tempo e esforço à ação. Em determinados contextos, pode ter um valor depreciativo ou recriminador. Vamos ver aqui o exemplo? Eu coloquei 2. Juan anda buscando trabalho, pero não encontra nada. Juan anda procurando emprego, mas não encontra nada. Anda buscando, eu tenho aqui a minha perífrase de gerúndio, tá? Eu tenho a minha locução verbal no gerúndio. Serafim anda metiendo-se com gente peligrosa. Serafim anda metiendo-se com gente peligrosa. Anda metiendo-se, aqui eu tenho andar mais o gerúndio, sem o conectivo, tá? Todos esses exemplos sem conectivo, porque no gerúndio a principal característica é que ele não tem, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, ele não tem conectivo. Então, Serafim anda se metendo com gente perigosa. Venir. Venir mais gerúndio indica o progresso de um processo que estava acontecendo no passado e que continua no presente. Helena viene sofrendo com esses dolores hace años. Helena vem sofrendo com essas dores há anos. Então, aqui, viene sofrendo é venir mais o meu gerúndio. Vamos agora aos exercícios. Aqui está escrito em português exercícios, tá? É exercícios com J. Então, complete com uma das seguintes perífrases. Anda buscando, derredi, se echa a, tiene leídos, llevo 2 anos escreviéndole. E eu tenho aqui as alternativas. Camila, alguma coisa, 10 capítulos do livro. Alfredo, alguma coisa, uma nova casa. Hace 5 meses que trabalhar em aquela empresa. No sé qué le pasa al niño. Por qualquer coisa, espaço, llorar. E a letra E, que é o último, eu tenho espaço aqui, a Maria, pero nunca me contesta. 2 minutinhos para vocês colocarem aqui essas perífrases. Anda buscando, derredi, se echa a, tiene leídos, llevo 2 anos escreviéndole. Meu Deus, que nó! Escreviéndole. Escreviéndole. Dá um nozinho de vez em quando na língua da professora também, tá, gente? Vamos lá. Enquanto vocês escrevem, eu volto a dar um toque para vocês. Nos acompanhem lá no Spotify, lá na Rádio Timbira, no hashtag Fica em Casa Aprendendo, das 16 às 17. Todo dia tem aula para você lá. Reforça a aula da TV lá, tá? São podcasts que reforçam aqui o que a gente está trabalhando. E já deu tempo, não já, gente? Vamos lá ver? Camila tiene leídos 10 capítulos del libro. Camila tem lido 10 capítulos, leu 10 capítulos do livro. Alfredo anda buscando uma nova casa. Alfredo anda procurando uma nova casa. Hace 5 meses que dejé de trabalhar em aquela empresa. Faz 5 meses que eu deixei de trabalhar naquela empresa. No sé qué le pasa al niño. Por qualquer coisa, se echa a llorar. Não sei o que se passa com a criança. Por qualquer coisa, começa a chorar. Llevó 2 anos escreviéndole a Maria, pero nunca me contesta. Passei 2 anos escrevendo para Maria, mas porém, nunca ela me responde, ela nunca me escreve. E aqui, Diana Gonçalves aparece, tá? Para frisar, escreviéndole, a palavra que deu um nó na língua da professora, escreviéndole, escrevendo-lhe, tá? Então, essas palavrinhas novas são interessantes que vocês anotem, busquem significação e tudo. Bem, gente, por hoje é só. Hasta la vista, chicos. Beijos.